A gente cobre a seguir as eleições do Japão. O partido direitista Sanseito, o Partido da Participação Política, ampliou a sua representação na Câmara Alta, conquistando 14 cadeiras nas eleições realizadas ontem, no domingo. Ele foi fundado durante a pandemia, é um partido político novo e utiliza as redes sociais para ampliar sua presença, priorizando propostas como cortes de imposto, ampliação de benefícios sociais e mudanças nas regras de imigração. Esse desempenho desse partido ocorre também num cenário de perda de maioria do Partido Liberal Democrata, liderado pelo premier Shigeru Ishiba. Pessoal, importantíssimo, isso é uma história que a gente vê como uma das grandes histórias políticas do nosso tempo, uma discussão sobre, às vezes colocada em termos de direita e esquerda, mas de partidos que têm uma pauta nacionalista, por vezes chamadas de populista, por vezes estigmatizados como extrema-direita, um fenômeno político visto pela Europa, pelos Estados Unidos, por vezes na América do Sul, na Coreia do Sul. Foi dito anteriormente o caso com o partido de Yoon Suk Yeol, agora no Japão também um caso desses. Muitos homens jovens, um partido com posicionamento direitista, falando de imigração, de questão econômica, de nacionalismo. No Japão agora uma situação como essa, com ainda a pauta de que Shigeru Ishiba agora, num governo ali que conta com uma coisa que funciona com parlamentarismo, conta então com minoria no parlamento, o premier Shigeru Ishiba. Ainda não está claro como a coisa deve prosseguir e não deve dissolver o governo com as informações que a gente tem agora. Outros partidos menores da política japonesa também cresceram com uma reconfiguração política no país. Enquanto isso, a gente volta para cobrir a crise no Oriente Médio. Eu queria demais que a gente tivesse na nossa cobertura especial, em uma das coberturas especiais da semana passada, passado pela crise dos drusos, com uma situação na Síria, olha, tanto interessante quanto preocupante em termos daqueles que observam o desdobramento dos conflitos na região. A situação agora é a seguinte: centenas de civis beduínos foram evacuados da cidade de Sueida, no sul da Síria, como parte de uma trégua apoiada pelos Estados Unidos para encerrar os intensos combates na região entre beduínos do exército sírio e grupos drusos. Isso vem depois de um cessar-fogo iniciado no domingo, que previa ainda a libertação de reféns e transferência de feridos. Atenção, isso não é com a faixa de Gaza, não é com Hamas, isso é um outro conflito na região que também tem eclodido nos últimos dias com o novo governo da Síria, depois que caiu o governo do Bashar al-Assad lá atrás, no finalzinho de 2024, agora um novo governo, foram removidas as sanções da Síria e, por isso essa crise também chama tanto a atenção. Isso vem em meio a uma situação com a minoria drusa no sudoeste da Síria e no nordeste de Israel, na fronteira entre os dois países. Há aí uma crise envolvendo esse grupo minoritário. Israel diz que quer defender, então, os drusos ali. E há um debate exatamente quanto ao que acontece, um cenário muito confuso no Oriente Médio, mas fato é que eclodiu, então, bombardeios israelenses na Síria, operações além das colinas do Golã na fronteira. Segundo a mídia estatal síria, a gente tem os seguintes números. Cerca de 1.500 beduínos devem ser retirados daquela região, incluindo mulheres, crianças e feridos, sendo levados para campos de deslocados. Já foram centenas de mortos e milhares de pessoas deslocadas, agravando a crise humanitária local. Mais um conflito no Oriente Médio com o qual a gente segue de olho. Agora, um novo desdobramento. Se a gente fala de crise no Oriente Médio, a gente vai lembrar da tal Guerra dos 12 Dias, quando houve aquelas trocas de combate aéreo entre Israel e Irã, por fim com o bombardeio dos B-2 Spirit sobre as instalações nucleares em Esfahan, Fordow e Natanz, um negócio que, dizem os Estados Unidos, atrasou imensamente o programa nuclear iraniano. A gente tem novos desdobramentos agora desse aspecto da crise no Oriente Médio envolvendo o Irã. Coisa grande e que eu quero que vocês lembrem conforme a gente desdobra a pauta do programa, porque também dá contexto, dá ferramentas para entender mais adiante outras das coisas das quais a gente vai tratar. Irã, China e Rússia se reúnem amanhã para discutir o programa nuclear iraniano e o risco de novas sanções. Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, esse encontro antecede as negociações entre Irã e os países europeus, um grupo chamado E3, é França, Alemanha e Reino Unido. Essas discussões, então, com os europeus estão marcadas para sexta-feira, as discussões com Rússia e China estão marcadas para terça. Essas conversas ganham peso depois que houve a ameaça desses países europeus de reativar sanções caso não haja avanços até o final de agosto para alguma espécie de acordo quanto a como lidar com o programa nuclear. O Irã disse não ter planos de negociar com os Estados Unidos nesse momento e o governo iraniano critica o uso do mecanismo de snapback, uma forma de utilizar sanções por esses países. A acusação por parte do Irã é de que as potências europeias descumprem o acordo nuclear de 2015. Isso vem de lá atrás do governo Obama, a gente já fez cobertura especial disso anteriormente, mas essencialmente, esse Joint Comprehensive Plan of Action, o plano abrangente de ação conjunta, é um acordo nuclear
para que o Irã possa ter aí seu desenvolvimento do seu programa nuclear para fins civis, mas não para fins militares. A acusação que vem de longa data do governo Trump é que eles não estavam cumprindo do mesmo jeito, estavam enriquecendo urânio, a crise escalou e aconteceu o que a gente viu então semanas atrás com a tal Guerra dos 12 Dias. Agora então, na sequência a gente aguarda para ver o que vai acontecer. Na terça-feira, conversas Irã, China, Rússia, aparentemente para alguma espécie de coordenação. Depois, E3, então, França, Reino Unido, Alemanha, falando sobre como é que vai ser o negócio com o Irã em termos nucleares. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem mais notícias vindo da União Europeia. A situação é a seguinte: a União Europeia estuda ampliar medidas de retaliação contra os Estados Unidos depois do aumento das tarifas americanas e o impasse nas negociações comerciais. Aí, pauta de tarifas, se no Brasil é assunto quente, no resto do mundo também. Entre as alternativas, países como a Alemanha apoiam o uso do instrumento anticoerção. Isso seria um instrumento, então, que permite limitar serviços e investimentos americanos no bloco. Limitar serviços e investimentos americanos na União Europeia. A gente aguarda para ver os desdobramentos com as tarifas, mas a magnitude disso não dá para superestimar, uma questão que ganha um peso maior, dada a aliança histórica também entre os europeus e os americanos. A Comissão Europeia, que é como o órgão executivo, o órgão da presidência da União Europeia seria o equivalente a isso, havia negado concessões, mas o governo ameaça impor tarifas de até 30% sobre produtos europeus a partir de agosto. Como houve a carta com o Brasil, houve também as cartas para outros países, o prazo é o mesmo, 1º de agosto. O pacote de tarifas sobre 24 bilhões em produtos dos Estados Unidos está suspenso. Isso, a Europa também suspendendo os pacotes retaliatórios até 6 de agosto, enquanto ainda existe discussão entre os membros do bloco quanto ao que fazer. Bem, a gente vai então agora para a China. A China confirmou que recebe nessa semana em Pequim a cúpula de alto nível com a União Europeia. Isso também é importantíssimo, se a gente fala de um cenário global em constante mudança, claro que a segunda economia do mundo, recebendo então membros da União Europeia, marca uma situação importante, ainda mais pelo seguinte: isso marca 50 anos de relações diplomáticas e vai contar com a presença da presidente da Comissão Europeia. Acabei de citar a Comissão Europeia como o órgão da presidência, o órgão executivo máximo da União Europeia. Ela vai estar lá então, Ursula von der Leyen. Também tem o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, e o líder chinês Xi Jinping. Então, uma reunião de alto nível aí. Essa reunião acontece também em meio a crescentes tensões comerciais e buscando fortalecer os laços econômicos entre a China e a União Europeia. Um negócio que muito controverso se vai para frente ou não. Houve também um envio, uma missão do Wang Yi, ministro das Relações Exteriores, então do Partido Comunista Chinês, para a União Europeia, para a Europa, semanas atrás. Antes disso aí, a reunião foi amplamente relatada nos veículos de imprensa europeus, na mídia especializada, como não tendo cumprido os objetivos que eram desejados pela China em termos de boa vontade dos europeus. A gente tem ainda uma questão, uma série de disputas que devem ser endereçadas. Veículos elétricos, produtos médicos, direitos humanos, coisas que têm um atrito aí no diálogo. A repressão transnacional. Há sobreviventes do regime chinês na Europa, pessoas que estão na Alemanha são perseguidas pela China. Delegacias ilegais do regime chinês são algumas das pautas aí que devem estar nas conversas, ou pelo menos, se não estiverem, servem como contexto para o público entender mais a respeito. Agora, outra das crises que a gente teve recentemente foi lá no sul da Ásia, a questão de Caxemira, entre Índia e Paquistão. E o negócio do Paquistão também é um tópico sensível quando a gente fala de direitos humanos e em como manejar a questão geopolítica no sul da Ásia. Agora a gente tem o seguinte: houve recentemente um almoço entre Donald Trump e o chefe do exército do Paquistão, Azim Munir. Isso do exército do Paquistão, importantíssimo. Quando a gente fala do conflito na Caxemira e de outras questões geopolíticas, existe um debate interno no Paquistão, entre civis e militares, e há muitas críticas de dissidentes paquistaneses de que quem dá as cartas no país mesmo é o exército e usando os civis como fachada. Agora, é um assunto com muita nuance e muita profundidade para a gente falar de forma taxativa, mas essa é uma acusação que vale a pena ter em mente quando a gente tenta entender as notícias. Houve um protesto diplomático da Índia quanto a esse almoço. O encontro foi visto, então, por parte da Índia como um risco para as relações bilaterais. Autoridades indianas alegam que o apoio dos Estados Unidos ao Paquistão poderia favorecer o rival, o Paquistão, em futuros conflitos, especialmente depois dos ataques, como a gente cobriu anteriormente, então, na Caxemira. Isso vem em meio a tensões comerciais com os Estados Unidos. Novamente, a questão das tarifas passa também, não só por Europa, não só por Brasil, mas também pela Índia. O governo Modi agora, do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, busca reaproximação com a China, de certa forma. Uma relação aí que também delicada na Índia. Muitos dos aplicativos chineses, por exemplo, são barrados de serem baixados. A gente vai para o leste da Europa. O Kremlin afirmou
que apoia uma nova rodada de negociações de paz com a Ucrânia, mas reconheceu que os dois lados ainda mantêm posições opostas e que vai ser necessário muito trabalho diplomático para avançar. O governo russo aguarda a definição da data proposta por Kiev para retomar o diálogo. Vale a pena a gente falar que isso vem no contexto, claro, da ameaça do presidente americano Donald Trump de impor as tais tarifas secundárias, sanções secundárias. Significa que não só haveria novas sanções sobre a Rússia, mas que quem comerciasse com a Rússia, Vídeo Brasil, e a gente vai lembrar do que falou Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, Vídeo Brasil, Índia, outros também estariam sujeitos a sanções. Isso gera, claro, pressão por parte dos próprios parceiros comerciais da Rússia para que algo aconteça. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que enviou um convite para Moscou para novas conversas com o objetivo de acelerar um possível cessar-fogo. Já teve 2 rodadas anteriores em Istambul, resultou apenas na troca de prisioneiros e corpos. Não houve avanços concretos anteriormente, a gente aguarda para ver então o que vem dessa vez em termos de conversas de paz.